Olá, crianças, bom dia. Atenção, a nossa sala agora é de redação. Vamos pegar o nosso caderno 4. Iremos fazer uma atividade de leitura e interpretação de texto. Então, caderno 4, na página 30. Aqui na página 30, nós temos o capítulo 8, De Olho na Arte. Nós temos aqui um texto 1, que eu vou fazer a leitura para vocês. Esse texto aqui é uma resenha, ele irá trazer a opinião sobre um filme, trazendo os pontos positivos, e vamos observar se também aqui há alguma crítica com relação a esse filme. Texto 1. As Aventuras do Avião Vermelho. As Aventuras do Avião Vermelho se baseia no livro homônimo de Érico Veríssimo, escrito no longínquo ano de 1936. Uma história familiar de aventura calcada em valores importantes e que estimula a imaginação da criança. Com abordagem colorida, a adaptação para o cinema pelos diretores Frederico Pinto, que é mais conhecido por sua função como diretor de arte. Ele tem no currículo infantil Eu e Meu Guarda-Chuva, Entre Nós e Vips, e José Maica, diretor de animação, acerta na escolha do texto, de forte cor local, gaúcha é verdade, sobretudo no sotaque, já que o Rio Grande do Sul é a terra de grande parte da equipe que realizou o longa, a começar pelo autor da obra original, mas de fácil apelo para o restante do país. A despeito da idade do texto, há uma preocupação válida de atualizar a obra com referências a 2001, Uma Odisseia no Espaço, Guerra nas Estrelas e até Chapolin. A trama apresenta a história de Fernandinho, voz de Pedro Ian, um garoto que, com a perda da mãe e a ausência do pai, sempre ocupado com o trabalho, acaba se tornando bagunceiro e solitário. Culpado, o pai, então, tenta se reaproximar, presenteando com toda a sorte de agrados, e o menino acaba desenvolvendo uma especial afeição por um livro da época, da infância do pai, que conta as aventuras do Capitão Tormenta. O herói é um aviador que ficou preso na península de Kamchatka. Fernandinho, então, decide salvá-lo no outro lado do mundo e convoca seus brinquedos, ursinho e chocolate, para embarcar no avião vermelho, que também tem voz. Juntos, eles vão da Lua ao fundo do mar, passando pela África, China e Índia, até chegar à Rússia. A exemplo de produções internacionais caprichadas como Toy Story, os brinquedos ganham vida aqui na cabeça de Fernandinho aqui na cabeça de Fernandinho. E para um público acostumado ao estímulo constante de filmes estrangeiros de orçamento estratosférico, o 2D tradicional de As Aventuras do Avião Vermelho pode parecer um tanto quanto rudimentar e vai ter que gastar muito combustível para prender a atenção das crianças. Apesar dos ótimos diálogos e os episódios de aventura são tanto quanto repetitivos, talvez para atrair os menores, o que resulta em um arco do personagem central forçosamente estendido para caber no formato de longa-metragem. Porém, além de propagandear o prazer da leitura, o filme tem como mérito discutir a relação pai-filho por meio de um enredo lúdico e educativo e sem legendas. Passando agora para a página 32, iremos fazer a atividade. Reescreva as frases a seguir, substituindo as expressões destacadas por expressões sinônimas. Primeiramente, tente entender o sentido da palavra pelo contexto. Em seguida, confirme suas hipóteses consultando o dicionário. A.
As Aventuras do Avião Vermelho se baseia no livro homônimo de Érico Veríssimo, escrito no longínquo ano de 1936. Vamos primeiramente tentar encontrar o significado de homônimo e longínquo ano. Esse nome aí, homônimo, pessoal, significa o livro de mesmo nome, tá bom? Então, o As Aventuras do Avião Vermelho é o título de um filme que tem como mesmo título de um livro, o mesmo título do livro do Érico Veríssimo, tá bom? Então, o homônimo aí significa que o título do filme é igual ao título do livro de Érico Veríssimo. E esse longínquo ano, longínquo é de longe, né? Há muito tempo, há muitos anos. Então, como é que ficaria a resposta? Ficaria assim: As Aventuras do Avião Vermelho se baseia no livro de mesmo nome, se baseia no livro de mesmo nome, de Érico Veríssimo, escrito há muitos anos, vírgula, em 1936. Estou repetindo aqui as respostas para que vocês possam copiar, tá bom? Então, vou falar outra vez. As Aventuras do Avião Vermelho se baseia no livro de mesmo nome, de Érico Veríssimo, escrito há muitos anos, vírgula, em 1936. Então, homônimo significa o quê? Livro de mesmo nome e longínquo há muitos anos. Passando agora para a letra B. Caso esteja atrasado, pausa, conclui a letra A e depois dê prosseguimento na letra B. Uma história familiar de aventura, calcada em valores importantes e que estimula a imaginação da criança. A palavra calcada, pessoal, o que ela significa? Se você estiver com o dicionário aí próximo, você pode pesquisar o significado da palavra calcada. Aí você pode pausar o vídeo, pesquisar a palavra calcada, pensar no que ela significa aqui no texto e trocar calcada por uma outra palavra de mesmo sentido. No caso, a palavra é baseada. Uma história familiar de aventura baseada em valores importantes e que estimula a imaginação da criança. Então, na letra B, você vai trocar calcada por baseada e repete todo o restante da frase. Uma história familiar de aventura baseada em valores importantes e que estimula a imaginação da criança. Copiem. Troque calcada por baseada. Passando agora, pessoal, para a letra C.
E, a despeito da idade do texto, há uma preocupação válida de atualizar a obra. Se você procurar a expressão a despeito da idade, você vai encontrar a seguinte expressão: e apesar da idade do texto, tá bom? Então, a despeito, apesar de. Então, como é que ficaria? E, apesar da idade do texto, há uma preocupação válida de atualizar a obra. Então, escreva. E, apesar da idade do texto, apesar com S, tá bom? E, apesar da idade do texto, e, apesar da idade do texto, há uma preocupação válida de atualizar a obra. E, apesar da idade do texto, há uma preocupação válida de atualizar a obra. É só você trocar a despeito por e apesar da idade do texto. Passando agora para a questão número 2. Com a ajuda do professor, explique a afirmação a seguir, levando em conta o sentido da expressão cor local no contexto. Com abordagem colorida, a adaptação para o cinema pelos diretores Frederico Pinto e José Maia, acerta na escolha do texto de forte cor local, gaúcha, é verdade, sobretudo no sotaque, já que Rio Grande do Sul é a terra de grande parte da equipe que realizou o longa, a começar pelo autor da obra original, mas de fácil apelo para o restante do país. Atenção, quando o texto coloca cor local, é para mostrar que o filme ele mantém a originalidade da terra, do local onde se passa a história, da história original, que é o Rio Grande do Sul, apresentando aí os costumes da região, o que torna o filme mais interessante. Então, a cor local aí representa que o filme ele mantém o contexto original da história. O filme ele mantém o contexto original da história que se passa no Rio Grande do Sul, representando seus costumes e tornando o filme mais interessante. Então, coloque. O filme mantém o contexto original da história. O filme mantém o contexto original da história, que se passa no Rio Grande do Sul, representando os costumes da região, vírgula, tornando a história mais interessante. Ponto. Vocês podem colocar com suas palavras ou vocês podem ouvir a resposta que eu acabei de falar e montar a resposta com as palavras de vocês, contanto que vocês esclareçam o sentido da expressão cor local. Essa cor local aí significa dizer que o filme ele preservou o local, a região onde o filme ele se passa, trazendo costumes daquela região. Certamente o filme ele apresenta sotaque daquela região, apresenta as vestimentas, roupas típicas daquela região, para preservar, para quando o espectador ele for assistir ao filme, ele consiga relacionar com o Rio Grande do Sul e com toda a cultura e a diversidade
que existe nessa região. Passando agora para a página 33, nós temos a próxima questão. Compare o trecho lido na atividade anterior com este. O herói é um aviador que ficou preso na península de Kamchatka. Fernandinho, então, decide salvá-lo no outro lado do mundo e convoca seus brinquedos, ursinho e chocolate, para embarcar no avião vermelho, que também tem voz. Juntos, eles vão da Lua ao fundo do mar, passando pela África, China e Índia, até chegar à Rússia. Em textos publicados na internet, é comum haver palavras ou expressões marcadas com outra cor, com o azul, como o azul usado nos trechos citados. Essa marca se chama hipertexto. O que é hipertexto? O termo grifado, que é o chamado hipertexto, faz remissão a outro, ou seja, se você clicar no hipertexto, vai acessar outros links relacionados àquele assunto, textos escritos, imagens, sons. Então, você já deve ter notado que quando você está pesquisando, por exemplo, qualquer texto na internet, você vai encontrar esses nomes na corzinha azul. Quando você coloca o mouse sobre ele, aparece uma mãozinha. E quando você clica nesse nome que está em azul, aparece uma nova aba no seu computador, no seu celular, que vai lhe direcionar para uma outra imagem, para um outro texto, relacionado com aquela palavra que você clicou, tá bom? Então, são outros links que se abrem quando você clica nessas palavras que estão marcadas. Chamamos isso de quê? De hipertexto. É um texto que lhe leva a um outro texto, tá bom? Então, se você estiver lendo esse texto aqui, essa resenha, dentro de um site de onde o texto foi publicado, se você clicar aqui em Lázaro Ramos, Milton Gonçalves, você vai ser direcionado para outras abas, falando especificamente dos dois atores, do Lázaro Ramos e do Milton Gonçalves, tá bom? Então, marque com um X a opção correta em relação ao hipertexto. Em uma resenha, o hipertexto apenas dá destaque aos nomes dos atores que participam do filme. O hipertexto ele permite ao leitor buscar informações sobre outros assuntos não relacionados ao texto que está lendo online. Ou o hipertexto permite ao leitor ampliar informações sobre assuntos relacionados ao texto que está lendo online. E aí, qual é o quadrinho que vocês acham que é o correto? A resposta correta é o terceiro quadrinho, tá bom? O hipertexto permite ao leitor ampliar informações sobre assuntos relacionados ao texto que está lendo online. Então, quando você clica aqui, por exemplo, em Milton Gonçalves, o Lázaro Ramos, você vai conhecer um pouco mais sobre esse autor. E com certeza ele tem relação com o filme que você está lendo no texto da resenha, tá bom? Então, ele amplia as informações. Questão número 4. A resenha foi publicada em um site especializado em cinema. Marque com X as publicações em que também seria comum encontrar um texto como esse. Onde é que nós poderíamos encontrar uma resenha como essa? Num jornal, num gibi, numa revista ou num livro de receitas? Lembrando que aqui você pode marcar mais de uma alternativa. Já marcaram? Se vocês marcaram jornal e revista, acertaram, tá bom? Então, podemos encontrar resenhas de filmes, por exemplo, em jornais e revistas, tá bom? Então, jornal, revista, você deve marcar com X. Questão 5. O objetivo do texto lido é apresentar ao leitor a avaliação de um filme. Portanto, trata-se de uma resenha. Leia. Resenhas são textos que contêm informação e opinião sobre um filme, um livro, uma peça de teatro, etc. A resenha de um filme, por exemplo, apresenta um resumo da história e comentários sobre pontos positivos e negativos do filme.
Colocando agora na próxima página, que é a página 34, nós temos: pensando nessas informações, associe as letras aos parágrafos. Resumo da história e opinião sobre a qualidade do filme. Então, aqui você tem 2 parágrafos. Você vai ler os 2 sozinho agora e vai colocar a letra A se você acha que esse parágrafo é um resumo da história. E letra B se você achar que é uma opinião sobre a qualidade do filme. Faça isso agora e já já eu volto para fazer a correção com vocês. Fazendo agora a correção, pessoal. O primeiro parágrafo, você deve colocar a letra B. Ele apresenta a opinião sobre a qualidade do filme, tá bom? E a letra A, você coloca no segundo parágrafo, onde traz um resumo da história. Então, a sequência é B para o primeiro quadrinho e A para o segundo quadrinho. BA. Letra B traz uma opinião e letra A traz um resumo. 6. O autor da resenha gostou ou não do filme? Transcreva um trecho do texto que comprove sua resposta. Lembre-se de usar aspas. O autor, pessoal, vocês acham que ele gostou ou não gostou? Podemos dizer que sim, tá bom? Que o autor gostou. Vamos procurar no trecho da resenha alguma informação que comprove que o autor gostou. Podemos tirar como exemplo o último parágrafo. Veja só. Aqui no último parágrafo, nós temos o seguinte. Vou ler aqui para vocês. Apesar dos ótimos diálogos, os episódios de aventura são tanto quanto repetitivos, especialmente aqui no final, ó. Porém, além de propagandear o prazer da leitura, o filme tem como mérito discutir a relação de pai e filho por meio de um enredo lúdico e educativo. Então, se você for colocar esse trecho lá na questão 6, você coloca a partir do porém, tá bom? Porém, além de propagandear o prazer da leitura, o filme tem como mérito discutir a relação pai e filho por meio de um enredo lúdico e educativo e sem legendas. Lembrando que você vai colocar esse trecho entre aspas, porque mostra aí um trecho de um texto feito pelo autor, tá bom? Então, você pode colocar aqui sim, que o autor gostou, e pode colocar o trecho de porém até legendas. Colocando aqui na página 34, questão 6. Você pode pausar o vídeo para copiar e depois apertar o play e continuar com as duas últimas questões de hoje. Questão 7. Nas resenhas de cinema, assim como nos artigos de opinião, o autor deve argumentar para convencer o leitor da sua avaliação. Que argumentos são fornecidos pelo autor? O autor, pessoal, ele mostrou que o filme ele propaga a leitura,
né? Ou seja, incentiva a leitura, incentiva o diálogo entre pais e filhos, diz que o filme é educativo. Então, isso aí são argumentos para convencer o leitor a, de repente, a assistir ao filme, mostrando que tipo de argumento? Que ele é educativo, que o filme ele traz o prazer da leitura, ajuda a discutir a relação entre pais e filhos, tá bom? 8. Questão 7, você pode, já que não tem espaço, você pode anotar aqui do ladinho os argumentos que eu acabei de citar, tá bom? Prazer da leitura, é um filme educativo, é um filme que traz a discussão da relação entre pais e filhos. 8. Assinale as afirmações que apresentam características de resenhas. Fornece informações técnicas sobre uma obra. No caso das resenhas de filme, também tem um resumo da história. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, então marca X, né? Apresentam opiniões positivas e negativas do autor sobre a obra? Sim, então marca um X. Não apresentam opiniões? Apresentam sim, então não marca o terceiro quadrinho. Podem apresentar comparações entre a obra resenhada e outras obras? Sim, inclusive nessa resenha, o autor ele faz comparação com outro filme, como Toy Story, por exemplo. O autor baseia sua avaliação positiva e negativa em argumentos? Sim. Então, na questão 8, é para marcar o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho e os dois últimos. Então, são os dois primeiros e os dois últimos. Só não marca o quadrinho do meio, que é o terceiro quadrinho, tá bom? Finalizamos aqui a nossa atividade. Não é necessário me enviar. Se ficou atrasado, assista outra vez, acompanhe a correção e faça a sua atividade. Ficamos por aqui. Um bom final de semana e até a próxima aula, se Deus quiser.